Shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Seja aquilo que você estiver precisando da parte de Deus, que você receba no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Deus Pai já mude toda a atmosfera, a ambiência, atraia para a ambiência celestial. Repreende, cancela, anula toda batalha contrária no mundo espiritual, toda resistência no mundo espiritual. E não importa aonde ou quando, minuto, segundo e o ano que a pessoa for ver esse vídeo, eu sei que ele será tão atual como o momento, como o respirar na vida dela. Senhor Deus Pai, aquilo que os teus filhos estiverem precisando da parte de Deus, que eles recebam, porque, Senhor, nós não podemos dar nada que não temos. E eu tenho a Shalom, Shalom para dar para os teus filhos, e que eles recebam a Shalom, Shalom da parte de Deus. Senhor, fique conosco, fique neste canal, fique com cada um deles. Senhor Deus Pai, abençoa poderosamente aqueles que dão gostei, não gostei, aqueles que comentam, que não comentam, aqueles, Senhor Jesus, Pai, que estão comigo nessa pegada desde o começo. Quero agradecer, Deus, Pai, a vida dos meus pastores, a igreja com qual eu congrego, a membresia. Eu quero agradecer a vida da minha irmã evangelista Ana Luísa, que é ponta firme comigo nesse canal. E eu quero abrir um parênteses para agradecer as pessoas que, graças a Deus, irmãos, isso eu te falo de coração, que começaram a abençoar a minha vida. Vocês vão entender o motivo. Não é, igual eu tô falando, não é arrogância, não é soberba, mas eu preciso agradecer a Jordana, eu preciso agradecer a irmã Maria, eu preciso agradecer a outra irmã, perdão por causa do nome, que eu falei que eu ia anotar, mas eu desci do monte para fazer essa gravação, porque, não sei se vocês estão ouvindo, tá chovendo muito aqui em Porto Real, então eu peguei, nem deu tempo de agradecer, porque eu tenho um milagre na minha vida para contar para vocês, então eu não posso perder esse tempo e oportunidade. Mas eu garanto que no próximo vídeo, eu vou falar o nome das pessoas que fizeram o Pix para minha vida direitinho, para que Deus, e o Deus já conhece vocês, então que Deus abençoe e multiplique 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Amém? Que me abençoaram, então que sejam abençoados vocês também. Onde colocar as plantas dos teus pés, as tuas mãos, abençoado será. Amém? Então, para você que me conhece, para você que não conhece, Shalom, Shalom. Meu nome é Missionária Melka. Nós estamos para mais um canal, mais um vídeo do canal, direção e interpretação dos sonhos. Eu comecei hoje um pouco diferente, porque foi assim que eu estava lá no monte orando, e o tema hoje vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vai descortinar uma visões que estão um pouco limitadas. E eu quero agradecer a você, de verdade. Gente, nós somos quase 1000. Eu orei a Deus e pedi 500 até final do ano. A gente está em dezembro e nós estamos chegando a 1000 pessoas. E outra coisa, pessoas educadas. Sabe, pessoas que estão respeitando o canal, pessoas que, graças a Deus, dá bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas que dão a paz do Senhor, independente se é religioso, se é crente ou não é crente. Mas, gente, um pilar desse canal é respeito a todos, a todos. Pilar desse canal, respeito, pilar que guia esse canal é Deus. Sem respeito, sem educação, a gente não chega a lugar nenhum. E é o que eu deixei como primazia. Aqui nós não vamos falar mal, não gosto de usar nomes reais para coisas, não gosto de usar nomes que são, porque eu respeito, cada um tem a sua maneira de pensar. Assim como eu quero e exijo que as pessoas respeitem a minha, então eu respeito de todos, para não ter problemas futuros nem na forma de falar. Amém? Não vou agradar a todos, eu sei. Não tenho a pretensão, não tenho a soberba de saber tudo, não quero ser comparado a Satanás, também nem como nada. Eu quero ser a missionária Melka que te direciona, que não é adivinha, que te direciona o que? A pensar. Se você vê as minhas respostas te ajudam a pensar. Eu te direciono, mas a revelação Deus vai dar para você. Aqui eu dou uma interpretação para te direcionar, para que você não fique perdido. Eu não sou uma cega te guiando, não. Eu enxergo. Então, por eu enxergar, eu estou guiando você que espiritualmente está cego nesse assunto. Amém? A pretensão não é invadir seu espaço, não é fazer adivinhação, não é ter revelações bombásticas. Esse canal não é para isso. Esse canal é como se fosse o farol. Eita glória, alabás, e deixar alabás. É para te direcionar, querido.
É para te direcionar, tá? Então vamos lá. Estão no barulho da chuva? Tá tenso. Deus relâmpago, tá? Mas Deus é bom, todo tempo. Eu acho que eu vou até desligar o som, vai ficar só com o barulho da chuva, senão ficar muito alto. O som da chuva é o suficiente, o som de Deus é o suficiente. Amém? Então vamos lá. Eu quero deixar para vocês uma palavra que todo mundo conhece, que é a palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 12, que diz assim: E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em respostas a ela. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos principais supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Ei, alabassi. Ei, xalabacassi. Alai. O baia-cia de garará, amassoi, cheio. Amassoi, alabassi. Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos falando aqui no livro do profeta Daniel. Nós estamos falando aqui sobre um propósito de oração que ele fez. Todas as igrejas fazem campanha, faz oração, explica sobre o jejum, qual foi o jejum, o que comeu, o que não comeu, o que deve, o que não deve. Show de bola. Mas o que você vai falar sobre isso, missionária? É sobre isso? Não. Eu quero falar para você, querido e querida, que é limitado na sua matéria corpórea, ou seja, aqui, ó, na carne. Por mais crente que passe pela vida da gente, irmãos, há uma coisa que se chama corpo, alma e espírito. E as pessoas ainda, em pleno século 21, não conseguem acreditar nessa divisão. Missionária, como assim? A palavra do Senhor no livro de Daniel é muito claro. Daniel, ele se propôs a orar 21 dias aqui na terra, nesta atmosfera, nesse planeta. Porém, a guerra que existiu, que conduziu, que impediu, que não deixava romper, estava no mundo espiritual. Queridos, não existe nada desanexado ao mundo espiritual. O fio de cabelo que você faz um relaxamento que cai, missionária, isso está anexado no mundo espiritual. Você acha que não? Você acha que não? Irmãos, todos os nossos dias já estava escrito no livro da vida. Todos. É todos. O problema é que as pessoas dão a magnitude para algumas coisas e ignoram as outras. As pessoas poderam muito uma coisa e banalizam a outra. A palavra de Deus, ela é completa, de Gênesis a Apocalipse. O mundo espiritual, ele existe. Só que nós temos que nos conduzir aqui, porque nós estamos vivos, a conduzir a um espaço de governo no céu, para que essa energia emanada para o céu retorne para a nossa vida e a nossa vida fique em alinhamento com a vontade de Deus. É assim que funciona. Missionário, eu não estou entendendo o que isso tem a ver com o sonho. Tem tudo, querido. A hora que eu estava lá no monte, na hora que eu subi para o monte, Deus já tinha me dado essa revelação que seria sobre esse assunto que eu ia tratar com vocês. E quando eu estava lá no monte, eu já tive a certeza. E na hora que eu sentei aqui para ler, eu estava querendo ler lá quando o apóstolo Paulo falava sobre o homem que foi levado ao terceiro céu. Eu já estava querendo falar de Apocalipse, quando João foi para a ilha de Patmos e teve a visão. Só que Deus falou que não. Sabe por quê que Deus falou para mim que não? Porque isso, irmãos, já virou coisas, jargão de crente. A palavra de Daniel já virou? Sim, mas é mais
É mais didático para você entender. Então vamos lá. Missionário, sobre o que nós vamos falar? Irmão, sobre ter sonhos com batalhas espirituais. Sonho voando, sonho com batalha espiritual, sonho expulsando demônio, sonho fazendo um morto ressuscitar, sonho falando em mistério, sonho rodando, eu sonho que eu estou numa igreja que eu nunca fui, eu sonho que eu estou num país que eu nunca pisei, eu sonho que eu estou conversando em outro idiomas com alguém que eu nunca vi. Queridos, primeira coisa que você tem que abrir a sua mente. Primeira coisa, você quando conheceu a sua mãe, primeiro você escreveu mãe ou primeiro você chamou mãe? A sua casa, você identificou, pensa na evolução do ser humano, nasceu, está crescendo. A sua casa, você falou minha casa, ou você escreveu primeiro e depois mostrou para sua análise, sinalizou. E depois de ter, não, é assim o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se apresenta, ele se revela. Após nós estudarmos, buscarmos, correr atrás, buscar com zelo os dons, ele é compreendido para nós. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês estão conseguindo entender o que Deus está falando para você? Querido, você vai sonhar expulsando 50, 100, 300 demônios. Você vai sonhar. Porque no mundo espiritual já existe uma ordem te conduzindo para este lugar. Mas para você expulsar esses 300 demônios aqui nesta terra, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que buscar, você vai ter que jejuar, você vai ter que se preparar para isso. Missionária, eu sonhei que eu estava levitando. Há possibilidade de uma serva de Deus que roda, que fala, levitar? Sim, querido. Isso é bruxaria? Só é para os bruxos? Não, querido. Acontece que as pessoas entregaram para Satanás, para as forças místicas, o direito de levitar. O que Filipe fez para falar com o eunuco? Quando Deus transportava Ezequiel, o que Deus fazia com ele, querido? Só que, sabe quem se aprofunda nessas áreas? As pessoas mais místicas. Porque se uma pessoa hoje levitar dentro de uma igreja evangélica, além do povo querer beijar o pé deles e já fazer dele um santo, a pessoa, infelizmente, já leva para o lado das trevas. Mas quem tem todo o poder, o controle, o domínio, a ciência, é Deus. Se de igual modo que uma pessoa que levita, que um monge que levita busca, se você buscar de tal forma para levitar para um propósito específico, porque para Deus tudo tem um propósito, você vai levitar. Missionário, você está falando besteira. Querido, não estou pedindo sua opinião e não estou falando que você vai concordar. Eu estou passando uma orientação segundo aquilo que Deus está falando. Missionária, como assim? Eu estou falando para você que primeiro vem as informações. Primeiro Deus. Eu já falei, minha primeira parte do testemunho está falando. Deus me usava em sonho desde pequeno. Desde pequeno eu já sonhava. Eu já contei para vocês que a minha filha mais velha, a Emanuele, eu sonhei com ela quando eu tinha 10 anos, depois eu sonhei com ela quando eu tinha 15 anos, depois eu tive ela com 20 anos. Primeiro Deus mandou. Depois eu entendi. E depois ela nasceu. Vocês estão entendendo isso? Vocês que têm dom, não faz parte de igreja nenhuma. Você, eu tenho dom, sou esquisito. Você não é esquisito. Você só não se encontrou. Hoje em dia você tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a esquizofrenia, as doenças mentais, as paranoias, é uma linha muito tênue entre o mundo espiritual e as loucuras humanas. Por isso que nós temos que sentar, respirar. Eu falo com a minha irmã, eu estava conversando com a minha pastora. Eu estou num culto. Amém. Irmãos, se o copo de água se o copo de água de um irmão cair, se daqui 50 anos você vai me perguntar sobre aquele culto,
eu não vou te falar do copo da água, mas eu vou te falar exatamente o que aconteceu. Porque meu cérebro, ele ativa, eu faço uma linguagem de ambientes. Eu fico olhando, observo, eu sou muito observador, eu falo muito, mas eu observo muito, 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 muito. Muito. Às vezes chega a ser até contraditório, mas não. Agora ficou baixinho. Não, mas eu sou assim. E assim é o mundo espiritual. Eu errei muito. Eu errei muito e deixei as pessoas errarem muito comigo para me conduzir até, para estar chegando até aqui. Entendeu? Passei por caminhos que de repente eu não precisava passar. Mas passei. E dou glória a Deus por isso. Não tenho peso. Fui pregar sobre mágoas numa igreja. O pessoal ria que eu ficava olhando assim, nossa. Falei, gente, vocês não chamam de palhaça? Mas não é, mas porque ficou um tema, ficou tão leve, porque verdadeiramente eu já não tenho mais mágoa daquilo que me fez mal no passado. Então, porque eu aprendi, eu sentei, eu ouvi, eu respeito as minhas hierarquias, eu entendo o que Deus... Nossa, missionária, a missionária do manto, missionária, não tem nada a ver com isso. Por eu entender o mundo espiritual, eu quero ser a menor da menor. Eu gosto de andar bem arrumada? Amo. Adoro ser extravagante? Amo. Adoro tudo coisa cara? Amo. Mas eu quero ser a menor no reino de Deus. Menor aqui dentro. Menor aqui dentro. Meu caráter. Quero ter um cabelão, quero fazer isso? Quero. Mas eu tenho que ser menor aqui dentro. Para que o pequeno chegue em mim. Para que o grande chegue em mim. E eu faça somente o que o meu Pai mandar. Ser exemplo de Cristo na terra. Mas para isso, querido, eu quero tirar você da sua caixinha. Não se assuste nem te assombres, porque o Senhor te fala contigo nesta manhã. Tudo que está sendo revelado a você é para um tempo futuro. Isto é muito claro. Querido, mas abrir mão disso é pecado. Abrir mão dos dons, abrir mão das dracmas, abrir mão do azeite, abrir mão da uva, abrir mão do vinho, abrir mão da água, abrir mão do cajado. Isso é pecado. Simplesmente porque você não se encaixa numa sociedade que não te entende. Simplesmente porque você tem dons e as pessoas não te entendem. Vocês me vê sentada, limitada às vezes no gesticular. De repente, se você vir no meu culto, no culto aqui na igreja, onde eu congrego, você vai assustar. Você vai, não é a mesma pessoa que está sentada. Não é porque eu adoro me expressar na presença do Senhor, eu adoro rodar, eu adoro cair no chão, eu adoro chorar aos pés do Senhor, eu adoro ser conduzida pelo Espírito em extravagância para adorar a este Deus que me tirou há anos de dentro de uma caixinha, que muitas das pessoas, irmãos, entenda, de repente, as pessoas que estão acima de você não vai ter os dons que você tem, mas isso não quer dizer que você ficar acima delas, não, você tem que ser serva dela, para que isso que você tem acople e que o reino de Deus venha ganhar. O que acontece é quando as pessoas querem atropelar o reino. Não, se Deus está te apresentando, se representando você em sonhos, é para um tempo vindouro, é para um tempo futuro, é para que você tenha tempo de se organizar. É para que você, missionário, mas eu sonhei que eu estava falando em mistério. Acho que foi uma irmã que mandou para mim. Eu sonhei que eu estava falando num idioma de um tal lugar. Deus me mostrou o sonho. Querido, é lá que você vai chegar. É lá que você vai chegar. Igreja, eu estou morando num bairro que há 10 anos atrás Deus já tinha mandado eu vir. Há 10 anos atrás. Só porque o bairro era um bairro melhor, o bairro tinha uma condição melhor. Meu marido achava que a gente não tinha condições de morar nesse bairro. Eu moro de aluguel, ainda não moro na minha casa própria. Mas tem uma promessa na minha vida. Tem uma promessa. E eu vim segundo aquilo que Deus fez, e Deus tem feito coisas grandes. Então obedeça a Deus, não fuja do seu chamado. Não fuja dos sonhos que você está tendo. Querido, anote. Teve o sonho? O que eu falei? Primeiro que você aprendeu o quê? A falar. Depois você aprendeu a escrever. A escrita é depois. Primeiro Deus vai te revelar. Anote aquilo que Deus te revelou. Depois, viva aquilo que Deus te revelou. Eu mostrei para a irmã as anotações minhas desde... Era para mim ter feito mais tempo, mas eu comecei a tomar juízo. Em 2017 eu mostrei para a irmã que, irmã, meus sonhos de 2017, agora em 2021 eu estou vivendo.
E uma chave de vitória. Aprenda a se conhecer. Aprenda a se conhecer no reino. Aprenda a se conhecer. Aprenda a ouvir a voz de Deus, anote e se conheça. Porque o reino e você. Eu tirei todo o fardo pesado das minhas costas. Nesses 46 vídeos, 45 vídeos, 50, 47 vídeos que nós estamos fazendo. Quando eu obedeci meu chamado. Com medo, temerosa, as pessoas vão me deixar de louca. De Porto Real, tem pouquíssimas pessoas aqui nesse canal. De Porto Real, estado do Rio de Janeiro, tem pouquíssimas pessoas. Agora tem gente da África, do Rio Grande do Sul, gente, vou ter que ir. De Manaus eu ainda não vi, que eu também quero meu coração, Manaus, Melca, tô indo chegar um dia aí, meu sonho de consumo, conhecer Manaus. Da África, meu sonho, conhecer a África. Eu já converso com a irmã da África. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmão, não tem um peso. Não tem um peso. Eu não tenho um peso em fazer a obra de Deus. E outra coisa, as portas de Deus, irmãos, a porta, no próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou contar para vocês exatamente o que Deus fez a partir do momento que eu sentei, obedeci e tenho feito. Tá? Eu estava desempregada. Estava passando a fase mais difícil da minha vida. Comecei a trabalhar, fui contratada no emprego no domingo. Quem se contrata no domingo? Fui contratada no domingo. Na segunda, minha documentação já estava pronta. Eu comecei a trabalhar. Então, por isso que vocês vão ver umas oscilações no horário. Que eu trabalho à noite. Eu faço faculdade. Então, vocês têm que entender. A minha vida fez assim, deu um up. Ah, missionária, você já está vivendo... Não. Eu estou a caminho da plenitude do Senhor. Eu tenho um alvo. E esse alvo hoje está mais próximo a mim do que estava há 10 anos atrás, quando eu iniciei minha caminhada. Há mais de 10 anos atrás, quando eu iniciei minha caminhada. Porque primeiro teve a apresentação do mundo espiritual. Depois a busca, os estudos e a conquista. Então esse vídeo hoje é para você. Vá de encontro àquilo que Deus tem falado com você. Viva aquilo que Deus tem falado com você. Seja feliz e isso lhe será suficiente. Troque teu fardo cansado para o fardo de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Abençoe, 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 abençoe poderosamente, Senhor, a vida de cada pessoa. Ser com cada um deles em cada momento, em cada segundo. Que esse vídeo seja hoje aquele entendimento de abertura. Assim como Daniel, que buscou aqui na terra e a resposta veio do céu. Eu peço que hoje, com os entendimentos do teu filho, que haja uma metanoia, uma transformação de mente, que haja uma liberação, que eles parem com esse negócio de igreja, de nomenclatura de igreja, que ele entenda que o reino espiritual existe, que eles busquem a Deus para reino. É óbvio, respeitando os ministérios, é óbvio, respeitando os pastores, é óbvio, respeitando a liderança. Não adianta vir de rebelde, que não adianta. Não adianta, rebelde é Satanás. Aqui é para quem quer ser conduzido, direcionado através do sonho com direção de Deus. Nem mais e nem menos. Não me peça algo que eu não possa fazer. Não me fale falar algo que eu não sei falar. Não me faça eu me desvincular de nada que está aqui nessa Bíblia Sagrada. Não faça, não vou fazer para agradar ninguém. Tá? Eu tenho temor e tremor do Deus ao qual eu sirvo. Porque Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Ele me deu um amor que eu jamais experimentei. Ele me deu uma paz que eu jamais experimentei. E que independente das minhas lutas, o Senhor Jesus, Ele jamais me abandonou. Então eu tenho propriedade para falar. Ele jamais te abandonará. Assim como a mãe que amamenta o teu filho pode um dia abandoná-lo, esquecê-lo, o Senhor Jesus, Ele jamais nos abandona. Então, shalom, shalom, queridos. Fica nessa fé, fica na paz do Senhor Jesus. Seja muito, mas muito feliz. Se você quiser abençoar o canal, fica aí a dica.
Se Deus não tocar, não faça. Mas se Deus tocar, não seja tardio, porque depois vocês vão entender. Fique na presença do Senhor. Deixa Deus usar a tua mente, deixa Deus usar você, deixa Deus tomar posse de você, deixa Deus adotá-lo, deixa Deus criá-lo, conduzi-lo, porque será a melhor escolha da tua vida. Que o Senhor hoje nos guie para um perfeito finais de semana, que o Senhor vai de encontro à casa de vocês, que vocês sejam abençoados onde tiver uma opressão, depressão, retaliação, contra-ataque, omissão, setas malignas na audição, setas malignas na visão, no olfato, no paladar, no tato, que todos os nossos sentidos sejam levados cativos ao trono da graça, que a nossa mente seja levada cativa ao trono da graça pelo nosso querido amigo Espírito Santo, que haja uma transformação mental e corporal na nossa vida, a mudança de comportamento, que dê uma unção de obediência e que os seus filhos sejam mas muito feliz. Eu agradeço a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Beijão e fique com Deus. Shalom, shalom.